Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós iremos criar juntos um aplicativo no Power Apps Canvas para agendamento de horários. A nossa ideia é que o usuário possa escolher entre uma data disponível e clique em agendar. Obviamente que um usuário não vai poder agendar num horário que já foi agendado. Então, nós temos um desafio aí. Nós temos que disponibilizar em uma aplicação horários para um usuário agendar sem que esse horário se repita. Nós iremos criar uma aplicação completa. Nós iremos desde a criação da base até a publicação dessa aplicação. Então eu conto com a sua ajuda, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ajude a compartilhar. Bom, sem enrolação, nós iremos utilizar aqui o SharePoint List como base e muita gente aí começa no Power Apps Canvas usando o Excel, mas eu já expliquei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima 3 erros que muita gente comete aí no Power Apps, principalmente iniciante. Uma delas é usar o Excel. Nessa aula eu explico o porquê. Mas vamos aqui focar nessa aula onde a gente cria então uma lista primeiro para armazenar esses dados. E eu quero deixar claro que eu podia montar uma base de dados em um Dataverse, eu podia montar essa base de dados em outro banco de dados, e existem diversas lógicas para criar essa solução que eu vou fazer. Eu vou fazer uma solução básica usando apenas uma lista. Nessa lista, o usuário vai poder agendar um horário disponível para poder, sei lá, fazer a troca de um equipamento, falar com alguém do RH. Então você quer disponibilizar uma aplicação para os usuários entrar, escolher um horário, obviamente que ninguém escolheu ainda, e poder clicar em agendar para que ele tenha lá aquele horário dele para ir lá fazer, por exemplo, uma troca de equipamento. Dentro desse site top, eu vou criar essa lista que nós iremos utilizar, uma lista em branco, o nome vai ser TB Agendamentos. Pronto, podia dar o nome que eu quisesse, vou deixar aqui para mostrar na navegação do site. Beleza, aqui dentro dessa lista, nós iremos criar as colunas que achamos necessário aí para a aplicação. Bom, a título ela vem por padrão, eu já expliquei isso também em outras aulas do canal, se você acompanha aqui. Vindo na engrenagem, configuração da lista, você entra aqui e tem a title. Eu posso renomear essa coluna e tirar que ela seja obrigatória, né? Vamos desabilitar a coluna title, então, para que não seja obrigatório. Vamos clicar em OK, o OK tá aqui, tá? Eu tô em cima aqui, mas tem um botãozinho OK, cliquei, pronto. Vamos voltar aqui para TB Agendamentos, beleza, nossa coluna title não é obrigatória mais. Agora vamos entrar com as demais colunas que eu acho interessante. A primeira, e vocês viram que mudou o layout aqui, né? Se você acompanha o canal, você viu que mudou um pouco o layout aqui, mas é a mesma coisa ainda, tá, galera? A coluna que a gente vai criar é a coluna data e hora. A gente quer colocar linhas aqui, olha qual vai ser a minha lógica. Eu vou colocar linhas de datas disponíveis. Olha só que interessante, eu vou vir aqui e vou colocar no nome dessa coluna o seguinte, eu vou colocar data agendamento. E aqui eu vou colocar que é justamente uma coluna de data e hora, incluir hora. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar que essa coluna é obrigatório ter informações, tá bom? E tem que ser valores exclusivos para eu não repetir nenhuma data e hora, né? Vamos clicar aqui em salvar, beleza? E o que eu vou fazer? Em vez de eu deixar o usuário inserir a data e hora, eu vou criar as minhas datas e horas que eu quero que esteja disponível na aplicação e o usuário vai marcar se está agendado ou não. Como assim? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar uma data aqui. Vou colocar, por exemplo, dia 6 de fevereiro aqui, a meio-dia. Então, quando eu salvar, eu tenho já essa data que eu consigo trazer para a aplicação do Power Apps. Então, basta o usuário agora fazer uma marcação nesta linha que este horário foi agendado por ele. Para isso, tem diversas maneiras. Eu podia criar uma coluna para colocar o e-mail do usuário, né? Poderia ser uma forma. Ou eu posso usar aqui justamente um campo de sim ou não. Neste nome de agendado, está agendado, né? Colocar está agendado no nome da coluna e o tipo é sim ou não. Pronto, o valor padrão é não, né? O valor padrão é não, não está agendado. Então, por exemplo,
esta linha aqui, ó, esta linha aqui, certo? Ela está agendada? Não está. Então, o que eu vou fazer no Power Apps? Eu vou dar a possibilidade do usuário ver tudo que não está agendado e, se quiser, agendar, certo? Essa é a nossa aplicação. Porém, eu vou ter que inserir as próximas datas de agendamento, né? Então, eu venho aqui e falo, ó, eu tenho 6 de fevereiro a meio-dia, eu tenho 6 de fevereiro... Se eu tentar meio-dia de novo, olha o que vai acontecer. Opa, esse valor já existe na lista, porque eu criei essa regra aqui nessa coluna, certo? Então eu vou colocar, ó, 6 de fevereiro às 13 horas, tá? 13 AM é loucura, né? Porque se é AM PM, então seria 01 PM, né? Beleza, salvar. E aí eu vou colocando aqui os horários disponíveis, né? Então eu vou colocar algumas datas só para ficar legal. Vou colocar aqui, ó, dia 6 às 04 PM. E aí eu cadastraria essas datas, né, que eu quero deixar disponível aí para os meus funcionários irem fazer alguma coisa. Encheria aqui a tabela e pronto. Agora eu vou montar uma aplicação para ler esta tabela e dar a possibilidade do usuário agendar caso não esteja agendado. Tá, Ronan, mas como você vai saber quem agendou, né? Bom, a SharePoint List já vem pra gente, né? Com colunas ocultas aqui. Nas colunas do SharePoint, se eu clico aqui ou aqui, nós temos essa opção, ó, configuração de colunas, mostrar, ocultar. Clicando aqui, nós vamos ver que no SharePoint nós temos essa opção de modificado por, criado por, né? Quando eu clico em aplicar, tá aqui, ó, a última pessoa que modificou este item. Então eu conseguiria usar essa coluna para saber quem foi a última pessoa que modificou este agendamento e eu conseguiria saber quem criou essa possibilidade de agendamento. O próprio SharePoint já me dá isso, ele já traz essas colunas me mostrando quem foi que criou aquele item e quem foi a última pessoa que modificou aquele item, tá bom? A gente tem sim histórico, tá? De alteração aqui. Ó, histórico de versão, se eu quisesse ver mais sobre isso, porém, não vem ao caso, né? Aqui a gente sabe que só vai ser modificado pelo usuário, mas eu poderia, por questões de, e se alguém mexer na lista, né? Criar uma coluna e salvar o e-mail, mas não precisamos aqui, tá? Mas se você quiser, né? Eu quero ter uma coluna para salvar o e-mail, porque eu quero, porque essa coluna não gostei dela, beleza. A gente cria aqui, ó, uma coluna de texto, avançar, e-mail usuário, tá? Ou seja, e-mail do usuário que agendou. E aí a gente clica em salvar e vamos ter então essa coluna aqui para poder salvar o e-mail do usuário do Power Apps, caso você queira, mas não precisaria, como eu disse, tá bom? A coluna title eu não vou utilizar, então eu só vou ocultar ela aqui, ó, no mostrar e ocultar. Oculto ela, aplicar, beleza. Tenho agora aqui as colunas que eu preciso. Já tenho os meus agendamentos, preciso montar uma aplicação aqui em cima disso. Um ponto legal aqui, galera, é que você pode me perguntar, tá, Ronan, mas para o usuário usar essa lista na aplicação, você vai ter que compartilhar essa lista com ele, né? Eu vou ter que vir aqui e compartilhar essa lista com os usuários que vão utilizar essa aplicação. Sim. Mas eu não quero que ele venha na lista e altere os dados. Então, para esse caso, tem uma outra aula no canal que eu vou deixar aqui, uma forma de você ocultar essa lista para que o usuário não consiga acessar aqui, mas apenas pelo Power Apps, ou seja, ele só vai acessar esses dados no Power Apps, não vai conseguir acessar aqui pelo SharePoint List, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, tá? Se for uma preocupação sua, não acho que seja uma preocupação, porque se você dá a aplicação para a pessoa, ela não vai ficar fuçando no SharePoint para mexer, mas se você tem esse medo, assista essa aula que você consegue ocultar a lista do SharePoint para que o usuário só acesse pelo Power Apps, tá bom? Bom, agora que a gente já entendeu que eu vou ter que vir compartilhar essa lista com os usuários, agora vamos aqui para o estúdio do Power Apps, a parte que a gente gosta, a parte legal, e vamos criar um aplicativo em branco, um aplicativo Canvas App, aplicativo de tela. Vamos clicar em criar e nós sempre começamos pelo aplicativo em branco, tá? Não usamos essa imagem, não usamos fonte de dados, porque nós somos desenvolvedores profissionais, então a gente cria do zero o que a gente precisa, tá bom? Vamos clicar em formato, pode ser o tablet mesmo, que é horizontal, posso alterar isso depois. O nome do aplicativo vai ser Agendamento
agendamento, retirada de equipamento, ou troca de equipamento, vamos trocar, ó, troca de equipamento. Beleza, clico aqui em criar, ele vai começar aqui a preparar. Enquanto isso, eu quero te convidar, tá, para você conhecer os nossos cursos do 0 ao avançado em Power Apps, Canvas e Automate Cloud. Venha conhecer esse curso que é 2 em 1. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, além de ter um grupo para você fazer network e tirar todas as suas dúvidas sobre essas ferramentas. Na nossa escola, nós também temos o curso de RPA com Power Automate Desktop. Então eu vou deixar esses links na descrição se você quiser ficar profissional nessas ferramentas. Então venha conhecer, que eu tenho certeza que se você ver o conteúdo, você vai querer vir fazer parte da turma. Voltando aqui para o nosso estúdio que já está aberto, o primeiro passo aqui, vamos começar conectando os dados, porque a gente vai precisar disso, né? Então adicionar dados, a gente sabe que é do SharePoint, então clica aqui em SharePoint, beleza? Já está aqui com a nossa conexão. E vamos selecionar Site Top TB Agendamentos, que é o que a gente vai utilizar. Conectar. Beleza, conectou já a nossa lista, já estou conectado diretamente. Meu aplicativo está conectado diretamente àquela lista. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que fizer aqui vai acontecer aqui, porque é uma conexão, certo? Então, tudo que está lá está aqui, tudo que está aqui está lá. É bom, eu sei que isso é muito básico para muita gente, mas às vezes eu recebo umas dúvidas. Ué, mas o que eu fizer aqui no Power Apps vai acontecer na lista? Sim, vai acontecer na lista, porque o que eu fizer no TB Agendamentos aqui na aplicação vai acontecer na lista, porque eu estou conectado, é uma conexão. Bom, esse aplicativo aqui ele é super simples, vamos continuar ele. O que eu quero fazer? Eu quero que o usuário possa agendar somente aquilo que está disponível, ou seja, eu não posso trazer para ele a possibilidade de selecionar uma data e uma hora que não esteja disponível. Vamos começar aqui fazendo o seguinte, colocando os dados dessa lista em um combo box. Aqui em inserir, em entrada, eu tenho caixa de combinação e lista suspensa. Posso usar qualquer uma delas aqui no nosso caso, tá? Ó, vou colocar a lista suspensa, mais legal. Nos itens dessa lista suspensa, eu vou colocar o meu TB Agendamentos, tá? Mas qual coluna da TB Agendamentos que eu quero? Eu quero pegar a TB Agendamentos, data agendamento, certo? Quando eu der um F5 aqui, olha só que interessante, ele me dá a possibilidade de selecionar os horários que estão lá. Porém, né, eu não quero dar a possibilidade para o usuário de selecionar qualquer horário, somente aqueles cujo a coluna está agendado é branco. Para deixar mais claro isso, eu vou preencher essa primeira aqui com sim, ó, com sim. O que isso quer dizer aqui pra gente? Quer dizer que esta linha está agendada. Vou inclusive colocar um e-mail ali, tá? Para ficar mais claro ainda, ó, ronan@email.com. Então, o ronan@email.com já agendou este horário. Eu não posso mostrar isso na aplicação para quem abrir a aplicação. Mas se eu abrir aqui e clicar, ainda está aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que filtrar. Eu quero criar um filtro para que eu só mostre o que está agendado igual a falso. Ou seja, que a coluna está agendado igual a falso. Concorda? Isso aqui é um true, é sim. Esse e esse são falsos, são nãos, são brancos, tá bom? Então aqui, nessa lista suspensa, eu vou primeiro filtrar, né? Filter ATB Agendamentos, onde a coluna está agendado é igual a false, certo? Ou seja, se eu passar o mouse aqui, clicar nessa seta, olha só temos duas linhas, tá vendo? Ele me mostra as duas linhas que este filtro teve como resultado. Então, se eu quiser, eu posso agora pegar desta tabela somente a coluna data agendamento, ou eu podia deixar a tabela inteira, tá? Como assim? Nesta lista está a tabela inteira e eu consigo falar que deste filtro aqui eu quero pegar a coluna data agendamento, ou seja, a coluna que eu quero mostrar lá no combo box é essa aqui, desta tabela aqui.
Então eu clico aqui e coloco data agendamento. Você pode estar me perguntando por que eu trouxe todos os itens da tabela aqui, né? Em vez de trazer somente a coluna, podia colocar aqui somente a coluna data agendamento. Olha só, também funcionaria, né? Então, dessa maneira aqui, eu tenho só a data agendamento. Por que eu fiz isso, galera? Por que eu tô trazendo a tabela inteira, né? Porque na hora que eu for atualizar a lista, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui os itens, né? Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Eu já tenho um item selecionado. Como assim, Ronan? Esse item selecionado naquele combo box, o que tá aparecendo? É a data. Mas imagina que ele é um item inteiro, né? Cheio de colunas. Então eu consigo usar uma função no Power Apps para falar o seguinte: pegue este registro aqui e atualize ele na lista do SharePoint. Então, isto aqui, ele é um registro. Eu consigo acessar este registro. Para ficar mais claro ainda, ó, se eu pegar um rótulo de texto, eu consigo falar o seguinte, ó, nesse drop down, vou chamar de drop datas. O que eu vou fazer, ó? Eu vou falar o seguinte: no texto desse label aqui, desse rótulo, coloque drop datas.selected.created, criado por display name. Então olha aqui, ó, Ronan Vico. O que é esse Ronan Vico? O Ronan Vico, ele é o nome da pessoa que criou o item selecionado no drop datas. Olha só que interessante. O que eu quis demonstrar aqui? Que eu consegui pegar do drop datas, do item selecionado, a coluna criado por o nome de quem criou este item. Então, naquele drop, o dropdatas.selected, o item selecionado no dropdatas é um registro de uma tabela. Eu tenho esse registro. Então eu consigo usar uma função que inclusive temos aulas no canal completa sobre essa função, a função patch, para atualizar esse registro. Então eu vou pegar esse registro, mandar nessa função e falar, ó, atualiza aqui na lista, este registro agora está agendado. A gente vai fazer isso juntos aqui. Então, o que eu tenho que fazer para agendar essa data? Eu tenho que mandar o true aqui nesta coluna e o e-mail de usuário. Isso aqui é muito simples, tá? Aquela aula que eu falei de patch que tem aqui no canal, ela ensina coisas bem mais complexas que isso. Mas, vamos lá, como que eu mando, então, o true e o e-mail? Primeiro, eu tenho que pegar o e-mail do usuário logado. Como que eu pego o e-mail do usuário logado no Power Apps? A gente já teve aulas disso no canal também. Vamos lá, ó, inserir. Vou colocar aqui num rótulo de texto também, só por questões demonstrativas. Eu uso aqui o user. O user me traz um registro que tem o e-mail do usuário logado, o nome completo do usuário logado e a imagem desse usuário, que é a foto do Office dele, tá? Então, ó, user.email, aqui está. Ele vai trazer o e-mail do usuário logado, ou seja, quando outra pessoa abrir a aplicação na conta dela, que é o correto, não é ela abrir na sua conta, concorda? Então ela vai ter o e-mail dela ali. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar um botão, inserir botão. Neste botão, ó, isso aqui eu vou apagar, a gente já entendeu, tá? Que é um... Aliás, vou deixar aqui no cantinho, que eu vou utilizar agora no patch, ó. Neste botão aqui, eu vou criar no onSelect, ou seja, ao selecionar esse botão, eu quero fazer um patch, ou seja, eu quero atualizar uma fonte. Qual fonte que eu quero corrigir, que eu quero atualizar? Eu quero atualizar a TB Agendamentos. Qual o registro que você quer atualizar desta fonte? Qual é o registro que eu quero atualizar nessa fonte? Justamente o registro selecionado no dropdown. Por isso que eu trouxe a tabela inteira no dropdown, porque agora eu posso pegar esse registro. Como que eu peguei? Vocês lembram? Ó? Dropdatas.selected. Fácil assim. Então eu venho aqui e falo que eu quero atualizar o registro que está selecionado no dropdatas.selected. Basicamente o que eu estou falando é, nessa tabela eu quero atualizar esse registro, eu quero mudar os valores desse registro. Tá bom, mas o que você quer atualizar nesse registro? É o nosso próximo parâmetro desta função. Qual é os dois
parâmetros, quais são as duas propriedades, as duas colunas desse registro que eu quero atualizar. É a coluna e-mail usuário e está agendado. Então, a coluna está agendado, eu quero trocar, eu quero corrigir para true, ponto e vírgula. E a coluna e-mail usuário, eu quero atualizar para user.email, certo? Que é justamente o e-mail do usuário logado. Quando eu apertar esse botão aqui, o que este botão agora vai fazer? Olha que simples. Ele vai pegar esse registro e vai ir nesta fonte de dados, vai trocar o está agendado para true e o e-mail usuário para user.email. Quando eu clicar nesse botão, que inclusive eu vou alterar o texto para agendar, ó, agendar. Então, quando eu apertar o botão agendar, olha só, cliquei, ele vai pensar um pouquinho, automaticamente saiu do drop-down. Por que saiu do drop-down? Porque está agendado e o drop-down só mostra o que não está agendado. Se eu vir aqui na lista do SharePoint, dar um F5 para ele atualizar a página web, aqui está, pronto, houve o agendamento. Então, nosso botão de agendar está pronto, está perfeito. Inclusive, a seleção de datas também, porque eu só posso selecionar o que ainda não está agendado. Legal isso, né? Bom, mas agora falta um ponto aqui. O ponto é o seguinte, se o usuário já agendou, né? Se o usuário já agendou, eu não posso deixar ele agendar mais de uma vez, senão ele pode sair clicando aqui, né, em agendar 10 vezes e vai agendar um monte de horário e só ele vai fazer a troca, né? Ele pode ser um usuário espertão ou realmente ele fez sem querer e ficou clicando em agendar sem querer, não lembrou que estava agendado. O que eu vou fazer? Olha só que legal, tá? Eu vou apagar isso aqui que eu não preciso mais, vou apagar isso aqui que eu não preciso mais. Vou deixar só o combo box aqui, posso aumentar esse texto para ficar bacana, né? Aí vocês mexem no layout depois, né, galera? Não vou ficar focando tanto em layout. O negócio é solucionar o problema e não ficar deixando bonitinho, né? Então, ó, aqui está, beleza? O que eu quero fazer? Eu quero proibir o usuário de agendar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tela na frente, ó. Vou vir aqui, colocar um retângulo gigante aqui na frente, certo? E esse retângulo eu vou deixar visível se ele já agendou, mas não somente isso, eu vou colocar, podia colocar até um rótulo de texto para ficar ali na frente. Então, além do retângulo, eu vou inserir também um rótulo de texto, com texto em branco aqui. E aí a criatividade de vocês, tá, galera? O que vocês têm que entender é que eu posso fazer esse tipo de técnica. Eu vou vir aqui e colocar, olá, você já agendou, sua data é... E aí eu tenho que trazer a data aqui. Como que eu vou trazer a data já agendada? Bom, eu sou o usuário possui um e-mail. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de buscar nesta lista a data deste e-mail. Entenderam? Eu quero ir nesta lista e falar qual que é a data cujo e-mail do usuário é esse. Posso usar o filter, como fizemos, mas temos a função lookup, que também já vimos aqui no canal. É o famoso PROC-V, né? Procure o valor, pegue o que está à direita. É um famoso PROC-V, é o lookup aí. Então eu vou vir aqui e concatenar com o nosso lookup. Lookup, eu quero procurar na TB Agendamentos. Quero procurar o quê? Na coluna e-mail do usuário tem que ser igual ao user.email. Vocês conseguem entender isso aqui, ó? Procure nessa tabela onde a coluna e-mail usuário é igual o e-mail do usuário logado. E aí, o que eu quero trazer desse lookup? Eu quero trazer, coloco o ponto aqui, a data, né? A data, agendamento. Ponto. Aqui está, ó. Olá, você já agendou. Sua data é tananã. Qual que é o ponto aqui? Eu não posso deixar isso visível para sempre. Então, eu vou pegar, eu vou juntar tanto o label quanto o retângulo em um grupo aqui, ó, grupo. E aí, eu vou colocar que esse grupo é grupo já agendou. E no visible desse grupo, na propriedade visible, eu quero que ele só apareça se já tiver agendado. Bom, como que eu vou fazer isso? Como que eu sei que já agendou? Eu vou procurar na tabela se já existe um registro, né? Se já existe um registro com esse e-mail. Então eu posso inclusive copiar o lookup daqui, ó, no text.
Eu vou pegar esse lookup, ó, Ctrl C, Ctrl C, e na propriedade visible eu vou colocar is blank, ou seja, está branco, né? O blank ele é um null, está nulo este registro. Opa, tirei o registro daqui sem querer. Vamos voltar aqui só para pegar o registro. Pegar o registro aqui deste label novamente. Ctrl C. Volto aqui. No visible eu vou perguntar: está branco este registro? Está branco? Qual que é a resposta de está branco este registro? Está vazio? A resposta aqui é não. Então, visível igual a não. Por isso que não está aparecendo o quadrado aqui, né? Concorda? Visível igual a está branco este registro? Não, não está branco, ele está preenchido, esse registro existe. Então, visible é igual a não, é igual a falso. Ou seja, visible igual a falso. Visible, não está visível. É por isso que o quadrado, o retângulo que a gente colocou aqui, não está aparecendo. Mas eu quero que apareça. Ou seja, a pergunta aqui não é está branco, é not is blank. Ou seja, se não tiver branco, se não tiver vazio o registro, quer dizer que já está agendado. Se não estiver branco, quer dizer que sim, existe um registro agendado com este e-mail. E aí está aqui o retângulo aparecendo. Ou seja, quando o usuário abrir a aplicação, ele vai ver isso aqui. Olá, você já agendou, sua data é tananã. Entenderam? Agora, se for o oposto, né? Se eu não tiver agendado, ó, vou tirar o meu e-mail, tá? Daqui, vou limpar esse registro, tá bom? Ó? Limpei o registro, beleza? E aí, eu vou iniciar a aplicação novamente, ó. Executar on start. Ou seja, ele vai reiniciar a aplicação, ele vai dar um refresh aqui nos dados, ó. E pum! Isso que vai acontecer. Quando o usuário abrir, a aplicação vai estar assim. Aí você pode colocar um texto, né? Obviamente, de escolha um horário e clique em agendar, certo? Clique em agendar. Aí o usuário vai abrir a aplicação, vai escolher o horário disponível que você já cadastrou lá na lista, vai clicar em agendar, pronto. Isso aqui, o grupo acabou não ficando em cima do texto, tá? Mas isso aqui é meramente ordem aqui, tá? Ó. Colocar aqui, ó, reordenar, trazer para frente, pronto. Aí ele fica aqui, ó, olá, você já agendou, sua data é tananã. Acabou. A aplicação é funcional, ela já tá 100%, tá? Obviamente que não tá bonito, aí você coloca os botões melhores, coloca uma coisinha ou outra, e muito disso você aprende no nosso curso, por isso que eu te convido novamente para vir conhecer a nossa comunidade de apps, Canvas e Automate Cloud, que lá você vai aprender muitas técnicas de desenvolvimento, então não perca tempo, entre no link da descrição, tá bom? Mas, ó, esse app aqui já funcionaria, tá? Então, por exemplo, se eu compartilhar agora, né, vou vir aqui, vou compartilhar com outro usuário e abrir para mostrar que isso aqui tá funcionando, né? Eu gosto de fazer isso, então vou vir aqui, vou deletar, só para novamente a gente não ter que ficar criando várias linhas aqui, tá? Ó, tenho 2 linhas vagas. E como é que eu faço para publicar e compartilhar essa aplicação? Eu vou vir aqui, ó, publicar, ele vai salvar. E obviamente, né, como eu já havia dito, você tem que compartilhar também o SharePoint com os usuários, tá? Então, ó, adicionar membros. Vamos adicionar aqui. Eu vou adicionar aqui a Paty Fernandes, tá? Ó, Paty Fernandes, salvar. Pronto, ela tem acesso agora a essa lista. Novamente, se você quiser, né, aquilo que eu falei, ocultar a lista e tudo mais, temos as aulas citadas aqui no canal, que são gratuitas, tá aqui no canal, tá bom? E agora, depois de publicar, já publicou, eu venho aqui, né, e clico em compartilhar. Ele vai vir para essa telinha, vamos compartilhar com a Paty Fernandes. Vou vir aqui, ó, Paty Fernandes, pronto. Coloco uma mensagem se eu quiser, coloco uma imagem se eu quiser. E aí, ó, ele fala, ele tem que ter acesso a essa tabela. Beleza, eu já dei esse acesso, compartilhar. Pronto, a Paty Fernandes vai receber por e-mail e já consegue utilizar. Para provar, né, eu vou abrir aqui no e-mail dessa Paty Fernandes. Antes de eu abrir, outro ponto legal é que tem o QR Code, tá? Então você pode colocar esse QR Code
na entrada da sua empresa e falar, ó, gente, escaneie o QR Code lá que tem uma aplicação para vocês agendarem o horário. Então, ao entrar na empresa, a pessoa já escaneia, vai abrir o Power Apps para ela e ela consegue fazer esse agendamento, tá? Ou você manda o link também para essa galera, você compartilha com todo mundo, sem mandar e-mail, depois manda o link para todo mundo acessar pelo link. Bom, loguei aqui na conta da parte Fernandes, vocês estão vendo que eu estou em outra conta aqui, e aqui está, já estou no Outlook, onde eu recebi o convite para rodar a aplicação. Então eu clico em Run the App, ele vai abrir para mim a aplicação, vai carregar, vai pedir a permissão do SharePoint, tem que colocar sim, né? Começou e pronto, ele já abriu, ó, escolha um horário e clique em agendar. Aí eu escolho o horário, clico em agendar e pronto, o meu horário está agendado, não consigo mais agendar, né? Se eu tentar abrir a aplicação de novo, olá, você já agendou, ou seja, não consigo agendar novamente. E aí está finalizado o nosso aplicativo de agendamento. Se eu quiser, né, ver quem que está agendado em cada horário e tudo mais, aí basta eu ir lá na lista, que inclusive está aqui, e pronto, eu vou ter, né, as pessoas e os seus horários, e aí você faz o que tem que fazer, né? Como eu disse, era abstrato aqui, a ideia podia ser troca de equipamento, mas você pode utilizar da forma que quiser, pode melhorar muito essa aplicação. Aqui foi mais um jeito simples de você criar uma aplicação aí no Power Apps para um problema do seu dia a dia. A gente viu funções como User, Lookup, Filter, Patch, todas essas funções, tem aulas específicas no canal, se ficou dúvidas, tem diversas aulas aqui, mas também temos o nosso curso, novamente, lembrando, então venha conhecer para que você possa se profissionalizar nessa ferramenta. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi no meio dos seus feedbacks para eu saber que você assistiu até o final e me siga no Instagram, @ronavico, lá a gente pode trocar uma ideia e conversar melhor, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.